Saudação a todos, meu nome é Eliseu, sou professor de língua portuguesa do segundo ano. Estou aqui para falar com vocês sobre as atividades dessa semana, baseadas no caderno Aprender Sempre, desse aqui da capa, volume 1, segunda série. E estamos falando da quarta atividade do segundo bimestre, beleza? De tudo isso aqui que nós falamos, se alguém se interessar em fazer o caderno, eu tenho mandado o caderno em PDF no grupo de WhatsApp. Tem também disponível na internet, somente baixar. Mas se você se interessar, faça, porque é o aprendizado acima de tudo, acima de nota, acima de qualquer coisa. Você tem de pensar no seu desenvolvimento. Então todas essas atividades, se você entrar nesse canal aqui que eu estou colocando, disponibilizando esse vídeo, você vai ver lá hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, depois segundo bimestre, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, e aí agora estamos na 4 e vamos falar de textos dissertativos e dissertativo, argumentativo e texto expositivo. Então nós estamos falando atualmente de argumentos, estamos falando de textos tipo dissertativo argumentativo. O que quer dizer isso? São textos em que ou você defende um ponto de vista ou você expõe um ponto de vista. Nos dois tipos de texto, ou melhor, nos dois gêneros textuais, você vai ter a argumentação. Então nós começamos aqui na aula 1, qual que é o objetivo? Reconhecer a partir do gênero textual artigo de opinião, então aqui é um artigo de opinião, as técnicas utilizadas pelo produtor com o intuito, com o objetivo de convencer o interlocutor. Quem é o interlocutor? Você, eu, aquele quem lê o texto. Então você vai perceber aqui, nesse texto, impactos da pandemia, setor de turismo. Logo no início, quando ele fala, diante da imobilidade imposta por medidas de isolamento social, uma atividade cuja existência depende elementarmente, ou seja, basicamente, da mobilidade humana, encontra-se profundamente afetada, tal como tem amplamente noticiado organismos ligados ao setor, estudiosos e imprensas em geral. Ele já apresenta a ideia que ele vai defender aqui. Qual que é a ideia? Que o isolamento social é uma atividade cuja existência depende elementarmente da mobilidade, o setor, diante do isolamento social, uma atividade cuja existência depende elementarmente da mobilidade humana, encontra-se profundamente afetada, tal como tem amplamente noticiado, ou seja, o organismo ligado ao setor de turismo. Ele vai falar do turismo, do setor de turismo. Então ele defende que essa falta de mobilidade, ela afeta o setor. E aí o que ele faz? O que dizem especialistas, organismos ligados ao setor, estudiosos, imprensa. Então ele vai buscar argumentos nesse texto. Você vai perceber, quando você começar a ler, que ele busca argumentos nessas instituições, nesses estudiosos. Ele quer legitimar o seu argumento. Não basta você pensar algo, você ter uma opinião sobre algo, você tem que ter uma fundamentação que seja científica, que seja especializada, uma referência de uma instituição que tenha credibilidade. Não é que nem agora está acontecendo, que todo mundo se transformou em médico, um presidente da república que não tem formação nenhuma na área, acredita que ele tem essa autoridade de sugerir medicamentos. Você vai aceitar? É contestável, é arriscado. Esse argumento não convence aquele que busca legitimidade. Se você está falando de uma Anvisa, que é um órgão que controla a questão da medicina, daquilo que é aprovado ou não, de acordo com os métodos científicos, é uma coisa. Uma pessoa simplesmente ter uma opinião é outra. Então aí você vai seguindo aqui, exercício 1. Que argumentos foram articulados no texto de modo a convencer o setor de turismo ter sofrido com a pandemia? Então você vai pensar no texto, recolha que argumentos ele apresenta ali, que indícios, que fatos, que consequências
ele apresenta, que exemplos ele apresenta para dizer que o setor de turismo foi afetado. Que argumentos foram articulados tal? Como classificar os tipos de argumentos? Então vai buscar os tipos de argumento, eles são o quê? São exemplos que ele dá? São comprovações? O que quer dizer uma comprovação? Você diz algo e você busca um cientista ou uma instituição científica ou uma instituição que tenha crédito naquela área, que tenha credibilidade naquela área, para você exemplificar, para você comprovar o seu argumento. Ele comprova? É um argumento de autoridade? É um argumento que ele busca um exemplo? Que tipo de argumento ele busca? Leia com atenção, procure entender, porque quando você começa a entender o texto argumentativo, você começa a ter mais facilidade também para você desenvolver o seu texto argumentativo, beleza? Beleza? Como classificar os tipos de argumentos e tal, e aí você vai sintetizar aí, vai resumir brevemente a opinião da autora, e no texto, na aula 3, o mesmo contexto, diferentes textos, você vai ter um texto informativo. Ele não é um artigo de opinião. Você vai reconhecer a importância desses gêneros textuais, você vai ver a importância social deles, mas você vai ver como que ele é diferente do texto de opinião, embora ele traga fatos, argumentos, ele apresenta credibilidade, ele traga especialistas para trazer credibilidade à notícia, ao fato que ele apresenta, no caso aqui, sobre a questão das moradias. Então você vai perceber aqui, ó, na questão 1, qual a intenção do autor no gênero textual notícia que você acabou de ler? Qual é a intenção que ele tem? Ele tem a intenção de defender um ponto de vista? Ou ele tem a intenção de demonstrar para você que há uma mudança no panorama agora, no panorama imobiliário, que está acontecendo transformações? Então você vai ver, você vai pensa nisso. Na questão B, que elementos foram trazidos para o texto como forma de assegurar os dizeres do autor? É aquilo que eu havia dito. Ele tem alguns dizeres, ele quer assegurar, ele quer afirmar. O que você faz nesse momento? Você busca credibilidade, você busca legitimidade, legitimar o seu argumento, a sua fala, com especialistas, fontes especializadas. Nós estamos vivendo principalmente a era das fake news. Todo mundo acredita em tudo que é publicado no WhatsApp, publicado no Facebook, publicado na internet, mas não é assim que funciona. Você tem que ter legitimidade. Todas as vezes que uma informação pode afetar as pessoas, se você realmente acreditou nela, se ela é realmente importante para você, busque fontes autorizadas. Busque instituições autorizadas, universidades, fontes de pesquisas, fontes oficiais. Beleza? Então você vai aqui, ó. Ele pergunta como que ele vai assegurar os seus dizeres. Ele entrevistou pessoas especializadas. Você tem lá, inclusive, o discurso direto, a fala daquele especialista, entre aspas. Beleza? É possível perceber a presença do autor no texto? Você acredita que dá para perceber a presença dele naquele momento, de alguma forma? Tem ali uma visão pessoal do autor? Então você cita ali na questão C, tudo no caderno bonitinho, tá? E aí você fotografa e manda para esse professor aqui, que muita gente nunca viu, mas eu existo, eu não sou uma fake news. Questão D. Agora, apresente aproximações e diferenças pontuais, levando em conta os textos, impactos da pandemia no setor de turismo, artigo de opinião e como renegociar contratos de locação na pandemia, notícia, qual a diferença que você vê entre um e o outro. É muito simples, até no começo do texto, como eu havia dito, ó, lá no primeiro texto, no artigo de opinião, no começo ele já defende ali um ponto de vista que o setor de turismo foi afetado pela pandemia. E ele vai buscar argumentos que defendam o ponto de vista que ele tem. Isso é típico do texto argumentativo, dissertativo argumentativo, inclusive o que vocês irão fazer para a universidade. Agora aqui no começo você não vai ver isso, ele vai ter, ó, embora a maior parte dos brasileiros, começo desse texto, fragmento 2 aqui, como renegociar contratos, deixe-me ver se eu não estou na página errada, aula 3, perdão, na aula 3 aqui, ó, como renegociar
como renegociar contratos de locação na pandemia. Então você vai perceber no início, embora a maior parte dos brasileiros more principalmente em casas e imóveis próprios já pagos, os imóveis alugados representam pelo menos 18% das moradias, o que equivale a 3,3 milhões de moradias alugadas, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua divulgada em maio deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. Ainda de acordo com a mesma pesquisa em divulgação mensal de agosto, quase 9 milhões de pessoas perderam emprego no segundo trimestre desse ano. Isso apresenta fatos para você. Quantas pessoas perderam o emprego? Segundo o IBGE, que é um dos institutos que tem maior credibilidade no Brasil de Geografia e Estatística, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, só apresenta fatos. O artigo de opinião não, ele já coloca-se de uma forma que ele vai defender aquele ponto de vista, de uma forma a defender um ponto de vista, ele já se posiciona, expõe para você no princípio do texto o ponto de vista que será defendido, seleciona os argumentos em função daquele ponto de vista que ele vai ali defender, beleza? É isso, espero que vocês façam as tarefas. Deixe um like, siga o canal e mande as fotos para mim das tarefas feitas. Valeu, até a próxima.